Olá, crianças. Voltando aqui na nossa aula de português. Vamos fazer as correções? Vamos? Então vamos. Página 11, número 2. Qual é o título desse artigo? Aqui é um artigo onde foi relatado que o neto está jogando videogame com seu avô, não é isso? E o importante dentro desse texto é que nos passa a informação que o ato de o idoso jogar o videogame, ele está trabalhando a sua memória, não é isso? Porque assuntos atuais fazem bem para os idosos, os tornam atualizados, os tornam informados e, principalmente, o lado do afeto, não é isso? Porque o ato de jogar o videogame não é apenas um joguinho, ele está jogando videogame com o seu neto, ele está tendo esse lado afetivo, além de estar aprendendo algo novo que é importante para ele, ok? Bom, qual é o título desse artigo? O título é Vovô e o Videogame. Esse título despertou seu interesse pela leitura? Por quê? No caso do seu interesse, né, a sua resposta. Eu coloquei aqui a minha. Eu coloquei sim. Por quê? Devido à inclusão digital dos idosos. Isso, a inclusão digital dos idosos. Os idosos atuais, né, eles já mexem no aparelho celular, né? Eles querem aprender como usar as redes sociais, eles querem aprender como jogar, né, joguinhos como o videogame, que vai fazer ele presente dentro da sociedade, naquele momento atual, ok? B. Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Qual é a expectativa? A expectativa é o uso da tecnologia entre os idosos. Será que meu avô vai conseguir jogar o videogame? Será que ele vai aprender? Será que ele vai conseguir alcançar o objetivo dele desde o momento que ele sentou aqui para jogar o game comigo? Isso? Ficam aquelas expectativas. Então, o uso da tecnologia entre os idosos. Letra C. Após a leitura integral do texto, essa expectativa foi confirmada? Justifique a sua resposta. Então, eu coloquei a minha. Sim, a expectativa foi confirmada? Sim, pois aproxima as idades através do jogo de videogame. Isso? O neto com 10 anos, né? A sua avó ou seu avô com 50, 55, 60 anos, né? A diferença de idade é grande, porém, nesse momento, eles estão ali com um único objetivo, que é jogar o videogame. Página 12. Na página 12, número 3, tem a seguinte pergunta. Qual é o público a que se destina esse texto? O que você considerou para dar essa resposta? Então, o público aqui se destina ao público infantil. E aqui no texto, no finalzinho do texto, abaixo do texto, nos informa através do site de revistas para crianças, não é isso? Quando termina aqui o relato, abaixo tem Vovô e o Videogame disponível em acesso em 2 de janeiro de 2019, acesso às crianças, ok? Número 4. Releia estas frases do texto. Você já viu seu avô jogar videogame? Se você já está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma, nada muito difícil, certo? Já pensou? No texto, essas frases, primeiro, ajudam a criar uma proximidade entre o leitor e o texto? Sim. Deixam o texto mais atrativo, pois estabelece um diálogo com o leitor? Sim. Criam um distanciamento entre o leitor e o texto em razão da formalidade das frases? Não. Então, é o primeiro e o segundo. 5. Releia o segundo parágrafo do texto. No segundo parágrafo do texto, onde diz: se você já está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma. Nós estamos falando ainda de jogos modernos cheios de monstros e explosões. O estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim, chamado NeuroRace. Não é isso? Bom, então aqui ele pergunta qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor.
é o diálogo com o leitor, não é isso? Você, no caso você, ele está falando aqui no segundo parágrafo com você, comigo. Ele está informando que o texto, né, que o videogame não é esses, né, sofisticados. É um videogame específico para quê? Para o leitor, no caso, para o leitor aqui, que é o vovô e o videogame, dentro da história, que é chamado jogo, chamado Neuro Racer, ok? B. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa, né? Explique como isso acontece. Bom, é um jogo eletrônico, ele nos informa que é um jogo eletrônico específico para estimular as atividades cerebrais dos idosos. E página 13. Relacione os assuntos aos parágrafos correspondentes, tendo primeiro ao oitavo parágrafo. Lembrando que o parágrafo, né, é aquela distanciazinha, no canto da linha, e onde inicia-se um assunto novo. Ok? Cada parágrafo fala de um determinado assunto. Aqui nós temos 8 parágrafos. Qual é o primeiro? O primeiro é a letra A, onde cita um estudo cujos resultados serão apresentados nos demais parágrafos da reportagem. O segundo, que é a letra B, identifica o nome do jogo que ajuda os idosos. C, descreve o jogo NeuroRacer. D, explica as dificuldades dos idosos em realizar tarefas simultâneas. E, identifica os grupos participantes dos testes. F, relata os resultados dos testes realizados pelos 2 grupos. G, ressalta os resultados positivos dos testes. E H, aponta possibilidades futuras de uso da tecnologia para a saúde das pessoas. Ok? Então ficou a sequência H, A, B, C, F, G, E e D. 7. O assunto apresentado nessa reportagem é atual e de interesse da sociedade? Sim, não é isso? Sim, por quê? Sim, pois os idosos são uma parcela da população que precisa de cuidados, não é isso? E os idosos estão vivendo cada vez mais, né? Os idosos estão cada vez mais presentes na sociedade, ok? Número 8. Em sua opinião, as reportagens podem mudar atitudes, ou seja, influenciar o comportamento das pessoas? Sim, através dos temas atuais. Ok? Certinho? Então tá bom. Bom, então terminamos aqui as correções da leitura interpretativa. Agora nós teremos a nossa outra aula, ok? No próximo vídeo, com um tema novo. Combinado? Então me aguarde aqui ainda nessa aula. Só um minutinho.